Quando o pastor se esquece de si mesmo. Os pastores são homens que vivem para cuidar, são eles que atendem as ligações no meio da noite, que correm para aconselhar um casal em crise, que passam horas ouvindo e orando pelas ovelhas da igreja. Estão sempre presentes, sempre disponíveis. Mas e quando ninguém percebe que eles também precisam de cuidado? Muitos pastores, no esforço de serem tudo para todos, acabam não sendo nada para si mesmo. Atendem a todos, mas negligenciam a própria alma. Correm para acudir os filhos dos outros, mas deixam os próprios filhos esperando. Consolam esposas feridas, mas não percebem quando suas próprias esposas choram em silêncio. E acabam caindo no primeiro erro: o peso de ser forte o tempo todo. A igreja espera um pastor forte, espiritual, inabalável. Alguém que não pode demonstrar cansaço, sem dúvida, nem fraqueza. E pouco a pouco ele veste essa armadura. Ele aprende a sorrir quando está cansado. Aprende a aconselhar enquanto sua própria alma grita por socorro. Aprende a ser forte porque acredita que fraqueza não combina com o ministério. Mas é nesse silêncio, nessa solidão, escondida atrás do púlpito, que o perigo mora. O cansaço vem, a alma se torna seca, o inimigo sabe disso. O pecado não chega de repente, ele chega devagar e aproveitando os momentos de esgotamento, de carência e de cuidado. É o olhar que dura um pouco mais, é a conversa que deveria ter sido evitada, é a necessidade emocional não resolvida buscando um escape errado, até que um dia aquilo que parecia impossível acontece. O pastor cai. E quando a queda acontece, as pessoas se chocam, julgam, falam, mas pouco perguntam o que aconteceu antes disso. A queda não começou no momento do pecado. Começou lá atrás, quando ele começou a se esquecer de si mesmo. Quando parou de se alimentar espiritualmente. Quando deixou de se cuidar emocionalmente. Quando abriu mão da família pelo ministério. É por isso que Deus nos alerta: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia, em 1 Coríntios 10:12. O problema não é apenas cair, mas ignorar os sinais que avisavam que a queda estava próxima. E o que eu tenho aprendido com os irmãos mais velhos para evitar isto? Primeiro, lembrar que a família é o primeiro ministério. Nenhum sucesso na igreja justifica um fracasso dentro de casa. A esposa e os filhos precisam do pastor tanto quanto a igreja. Segundo, não tentar ser forte o tempo todo. O pastor não é um robô. Ele sente, sofre, cansa. Precisa ter momentos para si, para descansar, para ser apenas um homem diante de Deus. Terceiro, ter amigos para compartilhar o fardo. Muitos pastores vivem isolados, sem ninguém para conversar. Mas a Bíblia diz: melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4:9. Ter amigos maduros na fé, que ouvem primeiro antes de julgar, pode salvar uma vida. Quarto, manter a vida espiritual em dia. O pastor não pode apenas preparar sermões para os outros. Ele precisa de momentos sozinho com Deus, onde não é líder, mas filho. Quinto, fugir quando preciso. José não tentou resistir ao pecado sozinho. Ele fugiu, em Gênesis 39, versículo 12. Quando o coração está enfraquecido, o melhor caminho nem é sempre lutar, mas se afastar da situação antes que seja tarde. A igreja também precisa cuidar do pastor. Muitos pastores caem porque se sentem sozinhos. A igreja exige tanto deles que esquece que eles são humanos. Por isso, nós como igreja precisamos orar pelos pastores e suas famílias. Respeitar seu tempo de descanso. Perguntar: pastor, como você está? Não apenas: pastor, preciso de um conselho. Entender que eles não podem carregar tudo sozinho. No final, o que Deus espera dos pastores não é que sejam super-homens. Ele espera que sejam fiéis. Fiéis ao chamado, fiéis à família, fiéis a Ele. Mas para isso, eles precisam lembrar que antes de serem pastores, são homens que também precisam de cuidado, graça e amor. Luiz da Silva.